Aleluia. Amém. Olha, nós vamos para uma palavra. Escolha bem as suas batalhas, para não entrar numa batalha sozinho e descobrir no meio que ele não está lá e que agora o rolê é só seu. E pior, tome cuidado com quem batalha, porque talvez você pode se encontrar lutando com filhos dele. E a pior coisa que existe é ser inimigo de quem Deus escolheu. E eu quero que essa palavra poupe você, poupe a mim, de entrar em batalhas que Ele não tem, que Ele não me levou, que Ele não me enviou, para não descobrir da pior maneira que gastamos força e energia de maneira desnecessária. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu tenho algo muito importante para te falar. Se você ainda não curtiu essa mensagem, curte o vídeo. Sabe por quê? Porque quando você curte, o YouTube fala: nossa, que palavra boa, e manda para mais pessoas. E o desejo do nosso coração é que a mensagem vá mais longe, que a palavra alcance milhares de pessoas. E por falar em milhares, nós já somos mais de 10 milhões e 500 mil pessoas aqui. Só Deus que faz isso. E olha, a gente não é só um canal há muito tempo, nós somos uma comunidade. E tem um link para você clicar aqui na descrição do vídeo para você ser parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá você vai ser lembrado, auxiliado, apontado para o lugar certo. Toda semana tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda segunda, toda quinta, e no SBT todos os dias, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança. Amém? Então entra na nossa comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, manda para todo mundo. E agora, vamos para a mensagem. Amém. Olha, amados irmãos, segundo o livro dos Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15, diz: ouvi todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, Josafá, assim diz o Senhor a vós: não tenham medo, nem vos amedrontem em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, a batalha, ela é de Deus. Amém. Vou mudar o texto. E disse: ouvi todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: tenham medo, fique com medo dessa multidão aí, porque a batalha não é minha, ela é tua. Foi tu que quis entrar. Segundo Acrescentares, capítulo 7, versículo de número 3. Eclesiastes, capítulo 8, diz: vocês estão cansados porque estão entrando em guerra que não era para vocês entrar. Vocês estão se metendo em rolê que não era para vocês se meter. Amém. Ai, vai ser maravilhoso agora. Você sabe de uma parada assim que o ser humano virou especialista, não é verdade? Eu vou ter que respirar para não falar nomes. Irmão, a gente está preocupado com a vida de todo mundo, já percebeu? Separou. Mas agora está com a outra pessoa lá. Aí hoje alguém me falou:
eu acho que é por causa disso. Eu falei, sério? Falou, aham. Faz todo sentido. Olha só o enredo. Irmão, tem uma cronologia da história. A gente está cuidando tanto da vida dos outros que a gente virou especialista na vida dos outros. A gente está entrando em batalhas que a gente não sabe nem batalhar. Você já viu os comentários de internet? Que maravilhoso que é. Já viu que coisa interessante? Irmão, Deus. Na verdade é porque eu acho que a nossa vida mesmo não é tão divertida. A nossa vida, ela é meio chata. Por isso que a gente tem tempo para cuidar da vida dos outros. Porque se a sua vida fosse divertida, tá cuidando da sua. Eu vou falar com muita leveza, assim, você bem. Eu estou tentando medir bem as palavras para não ser ofensivo no que eu vou dizer. Mas todo mundo que está batalhando as batalhas erradas já perdeu a guerra dentro da sua casa. Já perdeu a batalha no seu próprio ministério. Já perdeu a batalha na sua própria família. Porque quando a gente dedica tempo para lutar uma batalha que nem é nossa, é porque talvez a nossa já perdeu-se. Ou pior, vai perder. Porque ao invés da gente estar no nosso campo de batalha, a gente está no campo de batalha do outro. Eu vou deixar um registro público para você nessa mensagem e você é muito corajoso no que eu vou fazer. Nosso país, ele está dividido. Nosso país, ele precisa sempre estar polarizado em todas as coisas. Se um casal se divorcia, tem o time que torce e o time que está contra. Vai ter um lance político, alguém tem que estar contra e o outro tem que estar a favor. Me parece que a gente precisa sempre estar armado, porque alguém colocou na nossa cabeça que se a gente não falar, a gente é neutro. Existe uma frase chamada, acredito que seja do Martin Luther King, que diz que o silêncio dos bons, alguma coisa assim, é o ruído dos maus. Eu posso estar me confundindo completamente e não estou nem querendo saber. Mas só queria que você entendesse que você tem coisas muito mais importantes para cuidar. E que se as prioridades forem invertidas, você vai perder não só uma batalha, você vai perder todas as batalhas. Enquanto o nosso país estiver assim, enquanto você estiver ocupado com coisas que não são para você estar ocupado, você vai perder muitas batalhas, inclusive aquelas que era para você ganhar, você também vai perder. Quando ao invés de você ir para o campo de batalha certo, você fica em casa, você perdeu a batalha. Quando ao invés de você ir para o seu campo de batalha, você vai para o outro, você perdeu duas batalhas. A Bíblia vai dizer que Davi, no tempo que os reis iam à guerra, ele ficou em casa. E foi nesse dia que ele caiu no colo de Batseba. Foi nesse dia que o reinado dele começou a ser destruído. Não era para ele estar em casa, era para ele estar no campo de batalha com o exército de Israel. Nós estamos vivendo um cenário no nosso país onde você é inimigo necessário de alguém para qualquer assunto. As pessoas não respeitam a opinião. Você está tendo que falar o óbvio a todo momento. Se você defender um lado, você atacou o outro de maneira automática. É isso que acontece hoje. Então posso falar uma parada para você? Não conte com minhas opiniões para aquilo que eu não sei. Vai chegar a eleição. Vou falar para você, não conte com a minha opinião para aquilo que eu não sou especialista. Eu sou um pregador do Evangelho. Minha missão é falar sobre Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha fé.
Ele é a maior missão da minha vida. Minha missão não é fazer você votar em A ou B, ou resgatar o voto de alguém. Minha missão é falar de Jesus, e Jesus transformará você num cidadão consciente, ético, moral e cheio da presença dele. Porque se eu lutar a batalha errada, eu estou deixando uma prova para mim agora. Se eu lutar a batalha errada, muitas pessoas que poderiam ouvir falar de Jesus, por conta da sua própria ignorância, deixarão de ouvir o Evangelho por conta de uma opinião pela qual não sou especialista. Batalhas erradas nos levam para destinos que não eram planejados. Muitas pessoas se perderam no nosso tempo, lutando batalhas que não foram chamados, entrando em guerras que não foram chamados. Sim, meu lindo, uma coisa não anula a outra. Somos responsáveis, temos nossas missões, mas a nossa maior batalha é dentro da nossa casa. Nossa maior missão é os nossos filhos. Uma vez ouvi um homem muito inteligente dizendo: estamos preocupados em deixar o mundo melhor para os nossos filhos, e estamos esquecendo que o certo a se fazer é construir e instruir filhos melhores para o mundo, não o contrário. Estamos cuidando do fim e esquecendo do começo. Batalhas erradas nos levam para destinos que não foram planejados. E veja, é muito importante isso agora. A gente vai entrar num ano novo. Posso ser muito direto com você. Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Você não precisa falar tudo o que você pensa. Você não precisa escrever tudo aquilo que vem na tua cabeça. Você não precisa, grava isso, você não precisa se posicionar sobre tudo. Algumas coisas o tempo dará a lição perfeita. Algumas coisas Deus fará a obra completa sem que você coloque as suas mãos. Lembre-se o que Deus disse: nessa batalha vocês não precisarão lutar, porque a batalha é minha. As batalhas que Deus entra, você não precisa das suas ferramentas, você não precisa das suas armas, você só precisa deixar com que Ele faça. Porque se você colocar a mão, é capaz de perder a guerra que já estava vencida por ser ansioso e achar que você é mais inteligente do que aquele que está à frente de todas as guerras. Grave isso. Batalhas erradas nos levam para destinos errados. Quando eu observo isso, eu entendo um problema do nosso tempo. A internet deu voz a todos, mas nem todas as vozes merecem ser ouvidas. Algumas vozes só devem ser ignoradas mesmo. E posso ser sincero, nem combatidas elas precisam ser, porque elas serão envergonhadas pelo próprio tempo. E o tempo é especialista de denunciar as mentiras, o mau caratismo. O tempo é especialista. Quando você entra numa batalha que não foi chamado, você gasta energia, fôlego e perde tempo de maneira desnecessária, porque algumas coisas simplesmente não vão mudar. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Eu não desisti das coisas, mas entendo que tem batalhas que não adianta eu guerrear, a não ser que seja a certa. E a batalha certa tem nome. Se chama João, Noah, Serena, Paula. E a minha missão é falar de Jesus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu puder fazer, é o que eu vou fazer para sempre. O mundo vai mudar. Redes sociais novas virão, plataformas novas aparecerão. E se eu puder, estarei lá, mas só com um assunto, apenas com um tempo, com um tema: é Jesus. Essa é a minha batalha. Qual é a sua? Sua batalha é política? Então não mude o foco. Sua batalha é qual? Qual é a sua batalha? Qual é o seu propósito? Se você estiver no campo de batalha seu, você vai prosperar. Agora, se você estiver no campo de batalha do outro, porque está dando audiência, você vai perder tempo. E esse é o mundo de agora, é o hype. Você já parou para perceber que tem gente que só sobrevive de hype? Gente que sobrevive de hype, ele não tem um conteúdo fixo. Ele fala daquilo que está dando audiência agora. Que dó. Que dó de quem depende de hype para produzir alguma coisa.
Quem tem um propósito claro não precisa das nuances do nosso tempo para definir a fala que vai conduzir o seu caminho. Não, a gente tem uma fala só, uma postura só. Entenda, quem depende disso ficará perdido na ausência de história. Não saberá o que fazer quando tudo ficar em paz. É uma tristeza o nosso tempo. Gente que não constrói nada, só estão tentando desconstruir o que talvez está aparecendo para alguém. A gente é tão tonto que a gente está se preocupando com coisas que não tem nem como a gente resolver. A gente está gastando a nossa energia com coisas que não tem como solucionar. E a gente está criando conspirações, teorias da conspiração. Irmão, guarda energia, senão se vai envelhecer antes da hora, vai perder tempo de vida, sabendo que poderia estar vivendo no centro da vontade de Deus, lutando as batalhas certas, mas você está preocupado com aquilo que nem é para você estar preocupado. Vou falar uma coisa para você, irmão. Eu entendo que a melhor bênção da vida é ser ignorante. Tem coisas que não saber é melhor. Às vezes dava vontade assim de, como eu falo isso sem ofender ninguém, dá vontade assim de, ai meu Deus, você isolar tudo, isola tudo, para de ouvir notícia, para de ouvir pesquisa, para de ouvir expectativa dos outros, e viver como se fosse um passarinho que sabe que Deus proverá todas as coisas, que ele não tem que se preocupar. Olha para os lírios do campo, que não se preocupam com aquilo que vestirão, mas o próprio Deus os veste. Sabe, esse é o ideal, mas a gente perdeu um tempo tão grande com algumas coisas desnecessárias. E essa é uma lição para 2026. Aprenda a se colocar no seu lugar. Você não precisa comentar na postagem de todo mundo. Ninguém perguntou a sua opinião. Irmão, isso vai livrar você de tanta vergonha. Sério, verdade. Tem tanta gente dando opinião de que ninguém perguntou. Tem tanta gente se fazendo de especialista de coisas que não entendem absolutamente nada. Guerras desnecessárias só atrasam a nossa vida. É só isso que eu queria que você soubesse. Qual é a sua missão? Qual é de fato a sua missão? Viva a sua missão, só isso. O que Deus tem para mim hoje? O que Deus vai fazer através de mim? O que eu preciso fazer para que Deus para que Deus opere um milagre? Aonde eu devo ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual é a realidade? Mas olha o que estão fazendo aqui. Beijo, estou vivendo a minha vida. E quando eu digo que quem está lutando as batalhas erradas é porque já perdeu a sua própria batalha, é porque isso reflete a realidade do nosso tempo. Quem gasta tempo contando a história dos outros é porque não tem nada para contar sobre si. Quem está se alegrando com a tristeza de alguém é porque está colocando uma nuvem de fumaça nas suas próprias frustrações. Quem se alegra quando um casal se divorcia é porque o seu casamento está em crise e ele não consegue resolver com sabedoria, então ele prefere mudar o centro das atenções para aquilo que está todo mundo falando, ao invés de olhar para o problema que não está conseguindo resolver dentro de casa. Ponto, é isso aí. Não tem muito o que falar, entende? Pessoas que estão lutando contra os seus próprios irmãos, gente que está batalhando contra pessoas que deveriam proteger. Simples, nosso tempo. A gente está ofendendo pessoas por opiniões diferentes da nossa. A gente está ferindo a fé de alguém. A gente está machucando o outro. A gente está escandalizando o evangelho. Tem gente que eu fico com vergonha de dizer, cara, essa pessoa é crente. Essa pessoa diz que é de Jesus, que vergonha. Eu tenho vergonha, porque tem gente que vai parar de ouvir o amor de Jesus, a pregação do evangelho, porque acredita que todo mundo está no mesmo pacote. Então entenda, batalhas certas, e eu vou te falar, essa batalha nem é minha. Não é a minha batalha tentar defender, não é a minha batalha tentar, não, a minha batalha é só uma, minha missão é falar de Jesus. E grava o que eu vou te dizer. A melhor maneira de
denunciar um prédio torto é construindo um prédio reto do lado. A melhor maneira de construir algo de maneira positiva e efetiva não é destruir ou atacar o que está dando errado para a vida de alguém, é mostrar com os teus exemplos aquilo que Deus te chamou para viver. Não é sobre atacar alguém, é construir um padrão aonde Deus é o centro, aonde as coisas que você está vivendo é aquilo que Deus te chamou, não a missão de alguém, não a batalha de alguém. Então não tenta acusar alguém, constrói aquilo que Deus colocou na tua mão com excelência, porque quando crescer e ficar de pé, o que você construir vai denunciar aquilo que está errado à sua volta. Você não vai precisar falar, você não vai precisar guerrear, você não vai precisar ferir. Pelo contrário, aquilo que você fez vai servir de edificação e clareza sobre um modelo perfeito. Ponto. A gente está tentando guerrear com armas erradas, se preocupando com batalhas perdidas, gastando nosso fôlego, sacrificando a nossa família, afastando das pessoas de Jesus por conta do nosso coração perdido. Termino dizendo para você uma cena épica. Jesus está no Getsemane, e os soldados invadem o Getsemane com paus, chicotes, e quando eles entram, Pedro puxa a espada. Pedro é um herói, é o que a gente pensa. Pedro é um ícone, Pedro é um fenômeno, Pedro é corajoso. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para com isso, guarda a tua espada. Ele está dizendo: essa batalha ela é minha, essa batalha é minha. Não impeça que eu cumpra o meu propósito, Pedro. Guarda a espada, Pedro. Pedro pensou que estava fazendo algo incrível, mas estava só atrapalhando. Às vezes você pensa que está fazendo algo incrível, mas você só está atrapalhando. Então se reserve. Amém. Entende? Pedro guardou a espada. Por que Jesus tinha para Pedro? Era Atos 3. Quando o Espírito Santo desceu e todos foram cheios, Pedro sai para fora e prega o Evangelho, e mais de 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Pedro pensou que a missão dele era matar Malco e impedir aquilo que Jesus iria fazer. Mas não, aquela batalha não era dele, aquela batalha era de Cristo. E a boa notícia é que ele venceu. Vou falar de novo, a boa notícia é que ele venceu. Entende? Batalhas certas são importantes para levar a gente para o centro da vontade de Deus. Então agora, escute, antes de você entrar em qualquer coisa, você só precisa ter uma certeza: Deus é comigo ou eu estou sozinho nessa parada? Foi para isso que me chamou ou é só eu tentando me aparecer? Entende? É o que Deus quer para mim ou é só hype? A minha opinião ela é importante? Alguém pediu? Ou é só eu querendo um like na internet? A minha opinião vai mudar a vida de alguém? Vai edificar? Vai apontar para aquilo que é o meu propósito? Ou vai confundir ainda mais as pessoas e aumentar a guerra entre elas? Isso aqui é maravilhoso. O dia que você descobre o seu lugar, a vida fica mais leve. Oh, irmão, melhor coisa da vida é nem saber de tudo. Deixa o pau torar. Sabe qual é a pior sensação da vida? É tomar partido numa briga, defender o lado, e depois os lados que brigaram fazer as pazes. Aí fica você igual um tonto que tomou partido, criou inimizade com um lado, e os dois fizeram as pazes, e agora é você que não tem mais companheiro, entendeu? Isso acontece direto. Eu já aprendi uma coisa: briga de irmão a gente não dá opinião, porque eles são irmão, a gente é agregado. Eles vão fazer as pazes e quem vai sair por mal é a gente. A vida é sempre assim. A vida segue para os outros e é a gente que ficou perdido. Todo mundo seguiu e a gente ficou. Entende? A gente está preocupado com o casamento dos outros.
E eles estão viajando, ganhando dinheiro. E os tontos estão dentro de casa assim: pois é, você viu? Estão vivendo, seja certo ou errado, a consequência será deles. Mas se a gente perde tempo, é a gente que se perde sozinho, porque a gente olha para o lugar errado e o que está pegando fogo do nosso lado a gente não percebe. Entende? Amém. Essa mensagem é para você em 2026 ser menos fofoqueiro, menos briguento, sabe? Fala para quem está perto de você: ninguém perguntou. Eu tenho uma vontade de falar isso aí: ninguém perguntou. Eu queria ter um dia livre na internet, sabia? De verdade, para poder responder assim: ninguém perguntou. Tem uma coisa que é maravilhosa, que é falar: quem é você? Você já viu? Porque quais são os seus frutos para militar na área que você milita? Quem é você? Qual é a prática que você tem? Aonde você já jogou? É bom demais, isso não é bom? Jogou onde? Já ganhou uma Champions? Já bateu um pênalti? Já foi para uma Copa do Mundo? Então, relaxa, bebê. Você está jogando na várzea e está dando opinião na Série A. Calma, de boa. Luta as tuas batalhas, vença as suas guerras. Vá no lugar aonde Deus te chamou. Dê a opinião aonde você é questionado e aonde alguém te perguntou e a sua resposta pode agregar. A Bíblia diz algo maravilhoso: até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Jogou onde? Amém. Em 2026, não conte comigo para nada daquilo que Deus não me chamou. Nada. Minha palavra é só uma: Jesus salva, transforma, liberta, perdoa, cura e leva para o céu. Amém. Jesus abre os nossos olhos para lutar as batalhas certas. Não nos deixa perdidos, não nos deixa confusos. Nós não queremos batalhas que não são aquelas que o Senhor nos preparou. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus, e o resto, e aquilo que não é para mim, a vitória não será garantida através das minhas mãos, mas creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem o poder e as pessoas certas para cada área, mas eu me reservo a viver somente aquilo que o Senhor me chamou para viver. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar: é só o começo, é só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando o nosso país, com os nossos alunos pregando nelas. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe e até logo.